Venha conhecer o nosso curso de atendimento em sala de urgência no suporte avançado de vida. Um curso totalmente prático onde abordamos vias aéreas, o tratamento no paciente politraumatizado, parada cardiorrespiratória no suporte avançado de vida, os principais ritmos cardíacos e muito mais. Instrutores extremamente capacitados, experientes e atuantes em urgências. Nesse curso você irá se atualizar de forma imersiva com metodologia de simulações realísticas. Não fique de fora dessa. Entre em contato conosco que a nossa equipe espera por você. É mais que cookie, é Cookie Delivery. Quero um, quero dois, quero três. Quero Cookie Delivery outra vez. Maior, mais fofinho e muito recheado. De tarde, de manhã e até no feriado. Cookie Delivery. Quero um, quero dois, quero três. Quero Cookie Delivery outra vez. Cookie Delivery é mais que cookie, é Cookie Delivery. O profissional de saúde necessita ter domínio técnico e conhecimento atualizado. O mercado de trabalho busca experiência, títulos e profissionais que solucionem problemas. O Instituto Focar oferece graduação e pós-graduação com o propósito de qualificar para transformar. Qualificar profissionais que transformam vidas e transformar os sonhos dos nossos alunos em realidade. Com mais de 12 anos no mercado e 4.000 alunos formados, temos professores especialistas, mestres e doutores, com aprovação maior de 95% pelos nossos alunos. Conteúdo atualizado e práticas em sala de aula, pós-presencial, pós-online graduação e pós-EAD, com o melhor custo-benefício do mercado. São mais de 1.000 cursos de diversas áreas, certificados pelo MEC. Atendimento individualizado realizado por equipe treinada com foco no aluno. Instituto Focar. Educação que muda histórias. Fala, Enfers, tudo bem? Aqui o professor Giovanni Vicente em mais um podcast. Se liga para começar o dia muito bem, nada que melhor do que ter um podcast para te inspirar, te ajudar a se tornar um profissional de excelência. E é isso aí, Enfers. Antes de tudo, se você já está aqui no nosso podcast no YouTube ou no Spotify, curte, compartilha, segue a gente e compartilha com seus amigos. E hoje, Enfers, sem muita delonga, a gente tem um convidado muito especial, tá? Principalmente para mim, tá? Dr. Pedro Barros, neurologista, que vai vir falar um pouquinho aí da sua trajetória, algumas novidades aí na área da medicina. E esse episódio tá incrível, Enfers. Tá sensacional. Vamos lá! Dr. Pedro Barros, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Tudo certo. Dr. Pedro, senhor neurologista, né? Isso. E aí, conta um pouquinho pra gente. Antes de você contar, Enfers, é o seguinte, né? Hoje eu trouxe o Dr. Pedro porque lá na pandemia, lá por volta lá de 2019, né? Na verdade, um pouquinho antes da pandemia, quando eu comecei com as redes sociais, né? Eu chamei o Dr. Pedro para poder fazer uma live, né? Quando tava bombando as lives lá, né? E o cara não tem nem rede social. Ele criou um perfil no Instagram só para fazer a live no Fala Enfers. Então, o cara é sensacional, né? Então, vale a pena. Acompanha aí nas redes sociais. Mas vamos lá. Dr. Pedro, então, primeiramente, muito obrigado, então, por aquela época, você ter
se sair daí da sua zona de conforto, Verdade. entrado nas redes sociais, né? Foi legal pra caramba, então muito obrigado mesmo. Joia. Ó, eu gosto de dizer que eu sou filho de vó, né? Eu sou sergipano, né? Nordestino. Vim para cá em 96, fazer faculdade aqui na USP de Ribeirão Preto. Fui criado pela minha avó e tenho muita saudade, né? Da minha família. Depois a minha avózinha ficou doente. A minha tia Ana Olívia, que se tornou minha mãe, né? Cuidou de mim, me conduziu nos estudos. Meu avô, Pedro Barros, também, né? Eles foram responsáveis por eu me tornar o homem que eu sou hoje. Então, eu não posso deixar de agradecer estar aqui hoje, devido ao esforço deles, né? Eles terem acreditado em mim. Então, eu saí de lá do Nordeste, muito jovem ainda, 17 anos, vim fazer faculdade aqui na USP e fiz medicina. Depois resolvi entrar para neurologia, fiz residência aqui. E depois que eu fiz neurologia, eu percebi que faltava alguma coisa para a minha formação, né? E eu buscando como trabalhar o processo de reabilitação do paciente, cuidar do paciente depois que aconteceu o distúrbio neurológico. Então, eu resolvi me aprofundar na área de fisiatria. Estudei fisiatria e durante muitos anos no consultório trabalhei com fisiatria e neurologia. E ao longo dessa trajetória, eu percebi que realmente ainda faltava alguma coisa. E procurei alternativas e encontrei na medicina tradicional chinesa, inicialmente na acupuntura, uma forma de trazer um bem-estar para o paciente e de ajudar no seu processo de doença, principalmente nos pacientes que têm dor, né? Dores de diversas formas. E assim, nessa minha trajetória, durante esse curso de acupuntura, eu lembro muito bem, né? Numa das aulas, foi lá no nosso curso o professor Fulvio Schiavo. Ele deu uma aula de fitoterapia chinesa. Eu não sabia o que era aquilo, mas o que é fitoterapia chinesa? Nunca tinha ouvido falar. E olha, médico formado há mais de 20 anos, né? E eu fiquei encantado. Eu lembro que aquele dia mudou a minha vida. E naquele dia eu decidi, eu vou estudar mais sobre isso. Eu vou me aprofundar na medicina tradicional chinesa. E a princípio, a maioria das pessoas, né? Apenas conhece esse lado, do lado da acupuntura. E daquele dia em diante eu resolvi estudar fitoterapia chinesa e é o que eu faço, sim, hoje. O que eu mais gosto, o que me encanta é a fitoterapia chinesa. Voltando um pouquinho antes, medicina, né? Você falou que você veio lá do Nordeste, por que medicina? Na verdade, surgiu de uma conversa que eu tive com minha mãezinha, né? Minha mãe-vó. Ela falou, meu filho, você é uma pessoa tão boa, né? Faça medicina para ajudar os outros, para você fazer diferença nessa vida. Surgiu daí, né? Minha família é uma família de contadores e advogados, e eu ia seguir nessa linha aí. Eu ia ser advogado, já sabia que ia ser advogado tributarista, né? Porque a família segue nesse rumo. E no final das contas, depois dessa conversa com minha mãe muito religiosa, e eu também seguia muito na igreja, no grupo de jovens, eu decidi mudar e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Estou muito, muito realizado. Então tem um porquê, né? Não é uma coisa aleatória. Porque o que se pode ver hoje que as pessoas migram para a medicina por uma questão de status, né? É uma questão curso popular, né? Você vê que os jovens hoje não têm um propósito em si, né? Não sei se você já percebeu. Eu tive contato como professor com alguns alunos. Durante algum tempo eu dei aula para residentes e algumas aulas para alunos. E, na verdade, eu percebo assim que tem uma diversidade muito grande de opiniões, né? A gente percebe que uma primeira busca tem esse lado. Há aquelas pessoas que têm um sentimento genuíno da profissão. E eu vou ser bastante honesto. Só dá para saber mesmo depois que você começa o curso, né? E aí ter a noção de onde você está pisando e o que é realmente a medicina. Porque o recurso financeiro que você recebe na medicina, você vai receber em qualquer profissão, contanto que você faça bem, né? Ou seja, se destacar. Você falou que você passou por 3 áreas agora, né? Você atua praticamente em 3 áreas diferentes na medicina, né? A neurologia, a fisiatria e a medicina tradicional chinesa. Qual que é a diferença de uma para outra? Puxa vida, que pergunta, hein? Ó,
Hoje em dia, eu posso te dizer que eu não consigo atender um paciente sem abordar usando as 3 ferramentas, eu posso dizer assim, né? Agora, a neurologia vai buscar um diagnóstico topográfico, né? Onde está a doença, qual a causa da doença, vai buscar tratar realmente uma patologia, que se tiver tratamento, e muitas vezes mitigar a dor quando for possível, né? Aliviar o sofrimento. A fisiatria foca no processo de reabilitação de uma doença como um AVC, como um acidente, como uma doença como esclerose múltipla. O processo de reabilitação envolve várias áreas, né? Cognitivo, emocional, físico, funções do dia a dia da casa, dirigir, né? Se vestir, para que a pessoa tenha uma vida assim, de volta, tendo a máxima capacidade diante daquele problema que ele tem. A fisiatria, então, trabalha com reabilitação de incapacitados e muito com reabilitação de dor, né? E usa diversas ferramentas, ondas de choque, infiltração guiada, eletroterapia, medicamentos, né? Agora, a medicina tradicional chinesa tem aqui no nosso meio o enfoque principal de acupuntura e tem um enfoque que tem chegado nos últimos anos aqui no Brasil, do uso da fitoterapia chinesa como ferramenta terapêutica. E como é que eu posso diferenciar acupuntura e fitoterapia chinesa? Funciona assim, ó. A base teórica é a mesma para os 2 tipos de tratamento. E muitas vezes eles se complementam, de forma que acupuntura e fitoterapia chinesa são utilizados no mesmo paciente. Os princípios da medicina chinesa, Yin Yang, são utilizados nos 2 tratamentos. O uso do conceito dos órgãos e vísceras da medicina chinesa, o quente, o frio, interior, exterior, excesso, deficiência, umidade, secura, também são utilizados. O uso de agulhas, o uso da acupuntura, está muito direcionada no tratamento dos canais e meridianos, que enfoca a cura da dor, né? Hoje em dia existe uma acupuntura que tem a sua base lá atrás da medicina chinesa de milênios e uma revisitação da medicina moderna através dos conceitos de biomecânica. Então nós conseguimos hoje unir a acupuntura tradicional com os conceitos modernos. E nós temos hoje uma área de atuação que é a acupuntura associado à neuromodulação, ou acupuntura neurofuncional, né? É basicamente o que eu uso hoje no consultório. Então, envolve tratamento de ansiedade, dor, até problemas neurológicos digestivos, dor de cabeça. Agora, fitoterapia. Vamos lá. Então, fitoterapia é um conceito já geral, que é o uso de plantas medicinais. Agora, uso de plantas medicinais que utiliza como base, como conceito, todas essas ideias, todos esses conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, a erva, ela não é utilizada de forma isolada para tratar um sintoma. Ela vem para tratar um distúrbio, uma desarmonia do indivíduo. Então, nós temos assim, se na medicina ocidental nós temos um paciente com dor de cabeça e nós vamos dar uma erva que trata a dor de cabeça, por exemplo, Petacites híbridos é um fitoterápico usado na medicina ocidental que trata a dor de cabeça. Já na fitoterapia chinesa, nós vamos buscar, né, qual o padrão de desarmonia desse paciente e nós vamos usar uma erva para tratar este padrão de desarmonia. Então, nós não tratamos o sintoma na medicina tradicional chinesa, nós tratamos o doente, né? Então, é um tratamento, assim, integrativo do paciente, né? Hoje se fala muito em medicina integrativa, só que a medicina tradicional chinesa já é integrativa há 2.500 anos atrás, né? Medicina integrativa é a mesma coisa que medicina tradicional chinesa ou tem um parênteses aí? Medicina integrativa são todas as ferramentas utilizadas, né, que foge um pouco da medicina ocidental tradicional, que vai trazer o indivíduo para o seu equilíbrio. Uma dessas ferramentas é a medicina tradicional chinesa, que, a meu ver, é muito completa.
Certo. Você falou bastante medicina tradicional chinesa. É. E a ocidental, tem essa diferença ou uma complementa a outra? Bom, uma complementa a outra com certeza, né? No consultório, os médicos que atendem medicina tradicional chinesa não vão esquecer da medicina ocidental. É impossível você esquecer 6 anos de formação, mais 3, 4 anos de neurologia, mais 3 anos de fisiatria. Como é que você vai esquecer uma formação longa, tão forte, tão robusta? Você vai acrescentar a medicina tradicional chinesa e trazer isso para um bem-estar do paciente. Quer dizer, você vai fazer um diagnóstico ocidental, vai fazer um diagnóstico oriental, e diante disso, nós vamos conseguir tratar o paciente de uma forma mais completa, né? Então, a diferença é muito grande. A abordagem que é feita do paciente com medicina tradicional chinesa e medicina ocidental é muito grande. Eu dei o exemplo agora da dor de cabeça, né? Então, vamos lá. O paciente tem um diagnóstico pela medicina ocidental de enxaqueca. O diagnóstico de enxaqueca tem os seus pré-requisitos na nossa medicina ocidental. Na medicina tradicional chinesa, nós vamos fazer, então, o diagnóstico de padrão de desarmonia. Então, nós vamos dizer, o paciente tem a ascensão do yang do fígado. Tudo bem, isso é um diagnóstico do que é observado, né? É um diagnóstico do que se apresenta, do que você enxerga no paciente. Agora, o que a medicina tradicional chinesa traz? Além de trazer o que se apresenta, o que você enxerga, ela procura a causa do problema. Então, nós temos o ramo, que é o que se apresenta, que é o que você consegue ver, e nós temos a raiz do problema. Então, ao longo da entrevista e do exame clínico do paciente, nós vamos buscar o que veio trazer essa ascensão do yang do gan, ou traduzindo para a medicina ocidental, o que veio trazer essa enxaqueca? Será que foi algum problema alimentar? Será que foi algum problema emocional? Será que isso é um desbalanço da relação do yin, do yang, do frio, do calor, né? Então, a diferença fundamental seria que a medicina tradicional chinesa vai buscar o que o doente apresenta e investigar, ir lá no fundo e tratar as causas, de forma que, acho que isso é muito importante, quando você trata com medicina tradicional chinesa, seguindo os seus princípios, é possível, em algum momento, você ficar sem um tratamento. Porque é assim que você consegue trazer o corpo em equilíbrio, fisiologicamente, o corpo em equilíbrio não vai precisar mais daquele medicamento. Então, é o conceito de trazer o corpo de volta à sua harmonia e depois deixar o corpo fluir, a vida fluir naturalmente. Só para descontrair, uma dúvida. Quanto tempo demora a sua consulta? Varia, não, tipo assim, é porque você explica detalhadamente assim. É o seguinte, depende muito do que o paciente precisa, né? Se é uma coisa muito pontual, eu estou com dor aqui, aconteceu isso, tive um torcicolo, meu ombro está machucado, eu vou direcionado para aquilo. Se o paciente tem um problema, por exemplo, como sudorese excessiva nas axilas, ou tem um problema de descontrole gástrico com dor de cabeça associado, então, aí eu vou ter que buscar lá, talvez, da infância, da adolescência, do início da vida adulta, a causa, e trazer isso para um equilíbrio. Então, assim, muitas vezes o problema está escancarado, outras vezes não. Então, é individualizado mesmo, né? Cada um tem aquele tempo que precisa. Não consigo definir. Ou seja, se você pegar aquele idoso que gosta de falar, a consulta fica o dia inteiro lá. Se deixar, fica, viu? E, doutor Pedro, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente focando nisso agora um pouco, né? Realmente, assim, o que é a fitoterapia, né? Assim, para tirar a dúvida do pessoal, porque muitos, né? Até então, eu tenho o conceito que fitoterapia é uma medicina integrativa, agora você já trouxe realmente o que é a medicina tradicional chinesa, né? Então, dentro dela, a gente vai ter a fitoterapia. Então, o pessoal de casa entender o que é a fitoterapia de uma forma resumida, assim, para tirar, tipo assim, não é um Google que tá te falando. Tá. Então, a fitoterapia chinesa envolve o uso de ervas e, de uma forma mais específica, fórmulas que são conjunto de ervas para tratar um determinado problema de um paciente. E como é que funciona isso, assim? A fitoterapia, é claro, fitoterapia, tratamento através de ervas. Dentro da medicina tradicional chinesa, a fitoterapia vai tratar um problema.
E para isso, nós temos que estabelecer uma estratégia. Mas você está dando uma volta? Não, estou dando uma volta não. Fica aqui comigo, ó. Você vai fazer uma estratégia de tratamento. E para tratar esse paciente, esse doente, nós usamos uma fórmula e cada fórmula tem, geralmente, 4 tipos de ervas diferentes e cada erva tem uma função diferente dentro dessa fórmula para executar a estratégia de tratamento e tratar o doente. Como é que é isso? Então, nós temos a erva principal, ou a erva ministerial, que vai atuar no que você quer, uma erva acessória, uma erva que vai ajudar essa erva principal, uma erva mensageira, que vai levar os produtos químicos até a região onde nós vamos atuar. E nós temos uma erva que vai ser acessória da erva principal. Então, com esse conjunto de ervas, nós vamos buscar tratar o doente. Então, vamos lá, eu tenho um paciente que tem calor e tem deficiência. E eu tenho que estabelecer uma estratégia de tratamento. Bom, eu preciso tratar a deficiência tonificando esse paciente. Ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso tirar calor desse paciente. Como é que eu vou fazer isso ao mesmo tempo? Ou será que eu posso fazer isso ao mesmo tempo? Será que inicialmente eu não tenho que tirar o calor primeiro, refrescar esse paciente, para depois tonificar? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de estratégia que traz e que vem a fitoterapia chinesa. Diferente da fitoterapia ocidental, onde nós buscamos um sintoma, uma erva para tratar, por exemplo, tem uma ansiedade, passiflora incarnata. Dentro da fitoterapia chinesa, nós temos um paciente que tem ansiedade. Eu vou entender o que está causando essa ansiedade. Por exemplo, pode ser deficiência de sangue, por exemplo, pode ser calor interno. E aí eu tenho que tratar. Se eu for tratar a deficiência de sangue, é um tipo de tratamento. Se eu for tirar calor, é outro tipo de tratamento. Então, a abordagem da fitoterapia chinesa, ela envolve muito mais um tratamento integrativo do que a fitoterapia ocidental. Não desmerecendo fitoterapia ocidental, né? Eu uso no consultório fitoterapia ocidental também. Quer dizer, nós temos, na verdade, que usar todas as ferramentas que nós temos para tratar o doente. E seja fitoterapia ocidental, que tem o seu papel, seja medicina ocidental, que eu uso bastante, seja fitoterapia chinesa, seja acupuntura. Então, tudo que a gente pode utilizar para trazer um benefício para o paciente, nós vamos usar, né? Ou seja, é muito importante o pessoal de casa, então, entender que a fitoterapia não é simplesmente você ir lá e pegar uma plantinha que tem no fundo do seu quintal, são outros tipos de plantas que são manipuladas para aquela finalidade. Certo, você tocou num assunto muito importante. Existe a fitoterapia nossa, né, brasileira, passada de geração a geração, e essa tem o seu valor também, nós não podemos esquecer disso, e jamais diminuir esse valor. Inclusive no SUS existe já um tratamento com fitoterapia já definido. O que eu estou falando em termos de fitoterapia chinesa, que é um tratamento, eu não preciso dizer mais complexo ou mais difícil, porque eu tenho que dizer que essa dificuldade, essa complexidade fica para o profissional capacitado. Mas é um tratamento que envolve um equilíbrio do doente, tá? Nós temos que trazer o doente de volta para a sua fisiologia, para o seu funcionamento normal. E depois disso, o corpo se envolve, a natureza é sábia, né? Deus fez o ser humano de uma forma brilhante. Entrou em equilíbrio, nós vamos embora. Agora, tem algumas doenças que realmente elas não nasceram, elas não surgiram de um dia para a noite. Foram anos de desregração alimentar, de estresse, de dormir mal. Então, realmente requer um certo tempo para o corpo voltar em equilíbrio. Algumas vezes não tem mais volta, outras vezes a gente consegue. Então, medicina tradicional chinesa e fitoterapia chinesa é um tratamento integrativo por excelência. Ele não consegue resolver todos os problemas. Agora, é adjuvante em muitas doenças. Vou te dar um exemplo. Tratamento de câncer. A fitoterapia chinesa trata câncer? Não. A fitoterapia chinesa dá suporte para o paciente que trata câncer? Sim. Como? Tratando os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, por exemplo. Também é uma função extremamente importante da fitoterapia chinesa. Tratamento, por exemplo, de pacientes com doenças gastrointestinais. Eu trato demais no consultório. Apesar de ser neurologista, eu sei que o distúrbio gastrointestinal tem
uma consequência muito grande sobre o problema de dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Então, eu preciso regular o sistema digestório para regular o problema de dor de cabeça, cansaço, fadiga, memória. Da onde vem todo o alimento que nutre o nosso cérebro, do sistema digestório? Então, se eu não regulo o sistema digestório, eu não consigo ter uma memória adequada, uma atenção adequada. Então, não dá para tratar o paciente sem olhá-lo como inteiro. E, mais uma vez, né, a fitoterapia chinesa é nada mais do que isso. Não dá para tratar um paciente sem olhar ele por inteiro. Certo. Enquanto eu dou um recado, bebe uma água, dá uma relaxada, descansada na garganta. Enfers, é o seguinte, vocês viram que a fitoterapia é realmente algo... não é novo, mas é algo que está se tornando cultura hoje em nosso meio. Então é importante você procurar um profissional. Se você tiver alguma dúvida, Enfers, é o seguinte, deixa aqui nos comentários, que aí depois o Dr. Pedro vai passar lá para dar uma respondida, conversar com vocês. Se vocês também tiverem dúvida, pode entrar em contato com ele. No finalzinho ele vai passar os meios de contato, as redes sociais dele, e aí você consegue esclarecer todas as dúvidas que você tiver. E, Dr. Pedro, você falou antes que tem algumas hábitos que foram passados culturalmente, de geração por geração, né? E isso que muitas vezes acho que as pessoas têm dúvida. A fitoterapia, ela tem uma base científica para ser constituída e ser manipulada, ou realmente vem deste conhecimento passado em geração em geração? Boa pergunta. Ó. Durante milênios, eu posso falar, né? A fitoterapia foi passada de geração em geração. E até hoje, na China, em Taiwan, Coreia, Japão, existe esse passar de pai para filho, né? Vou falar um pouco da história disso aí. Os primeiros escritos de fitoterapia chinesa e muitas das fórmulas fitoterápicas que nós usamos hoje em dia, elas têm seu registro escrito no ano de 220 depois de Cristo. Vamos lá, gente. Ó. Então, essas ervas, elas são utilizadas há muito tempo. O registro escrito de um conjunto de ervas, de uma fórmula para tratar um determinado padrão de desarmonia, uma determinada doença, vem do ano 220. Então, são medicamentos que são utilizados há mais de 1.800 anos. Outras fórmulas foram definidas aí no ano de 280, algumas do ano de 1100, e aí de lá para cá tem vários e vários livros que têm um compilado de muitas fórmulas, né? Então, nós temos dois aspectos, o aspecto da tradição passada, de pai para filho, ao longo de séculos, e nós temos os registros desses livros, que estão disponíveis hoje para nós, a grande maioria, tradução do chinês para o inglês, e nós utilizamos como referência, né? Então, assim, hoje em dia aqui no Brasil, quem trouxe de uma forma mais moderna a fitoterapia, que eu estudei, né, foi o Dr. Lord Descheng, trouxe a fitoterapia para o Brasil, montou uma escola aqui, ele passou seus conhecimentos para vários profissionais e eles distribuíram, né, para a nossa geração atual que está estudando a fitoterapia. Certo. E... você falou da base científica, né? Aí vou voltar nessa pergunta. Então, ao longo desses séculos, né, não tinha base científica. Então, nos últimos 50 anos, principalmente Japão, Coreia e China, Taiwan, fizeram vários trabalhos científicos tentando, inicialmente, separar os fitoelementos que compõem a fórmula magistral chinesa, que tem a sua ação terapêutica. E, na sequência, trabalhos científicos envolvendo o uso de fitoterapia para tratar doenças. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma fitoterapia chinesa que chama Sinisan. Foram feitos trabalhos científicos para tratar ansiedade com Sinisan, né, com muita propriedade, e trabalhos utilizando Sinisan e fluoxetina, por exemplo, para tratar um quadro de ansiedade. E observado que houve uma melhora significativa do uso de Sinisan com fluoxetina e fluoxetina isolado. Então, sim, hoje em dia tem trabalho científico, trabalho tentando entender o mecanismo que essas ervas funcionam e trabalhos com pacientes, na prática clínica, né? Certo, estou precisando então dessa medicação no momento. Vamos lá. Já quebrei um prato hoje, né? O Dr. Pedro,
como que eu tenho acesso, né? Eu posso simplesmente ir numa farmácia, comprar pela internet a fitoterapia, ou eu preciso passar por um profissional, tem que ser prescrito, tem que ter receita, como que funciona? Tá, boa, ótima pergunta, né? Na verdade é de compra livre, né? Você pode comprar. Mas é importante que você não faça isso. Qual o problema da fitoterapia chinesa? Diferente da fitoterapia ocidental, ela é feita para tratar um padrão de desarmonia, um problema de saúde específico relacionado àquele indivíduo naquele momento. Mas como naquele indivíduo, naquele momento? O que você quer dizer com isso? É que o paciente hoje está de um jeito, daqui a 15 dias, uma semana, ele está de outro. Então, o mesmo medicamento para ele hoje pode não ser para ele daqui uma semana, para você ter uma noção. Então, como a fitoterapia envolve o tratamento desse padrão, se o paciente tiver calor e ele usa um fitoterápico que aquece, entenda, você vai jogar mais calor num lugar que já está quente. Você pode piorar o sintoma do paciente. Ao mesmo tempo, nós vamos olhar para o lado inverso. Você tem um paciente que tem frio nos pés, frio nas mãos, tem diarreia, tem sonolência diurna, e você vai dar uma fórmula calmante que resfria mais. O paciente vai piorar dos sintomas. De forma que ela é de livre acesso, você pode comprar, mas eu fortemente desaconselho. O que você tem que fazer? Procurar um profissional capacitado. Hoje no Brasil, a última RDC 2024, fala simplesmente que tem que ser um profissional capacitado. Não fala que tem que ser médico, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, veterinário no caso dos tratamentos dos animais, que tem fitoterapia chinesa para animais, é bom vocês saberem disso. Então, qualquer profissional capacitado, mas eu assim, indico que seja um profissional que realmente seja capacitado, que seja da sua confiança, porque você não vai usar, como diz a minha professora, né, ervinhas, e tá tudo bem com as ervinhas. O efeito fisiológico é expressivo. Quando a gente diz que um fitoterápico esquenta, você vê com pacientes, até mesmo você já vê relatos, você toma esse fitoterápico, ele esquenta de verdade. Então, se você der um fitoterápico que esquenta, você pode ter vários efeitos colaterais, por exemplo, como hipertensão, dor no estômago, mal-estar, dor de cabeça, né? Então, não aconselho comprar sem orientação. Certo, então é muito importante que o pessoal de casa entenda que a fitoterapia não é indicada por blogueiro e influenciadores, tá, gente? É um profissional da saúde capacitado, tá? Então é muito importante a gente se ligar nisso. Doutor Pedro, você falou muito de desequilíbrio de harmonia. O que seria, então, um corpo harmônico, né? Você fala bastante sobre a questão de frio, calor, Xinyu? Yin Yang. Yin Yang. O que seriam essas terminologias? Porque eu tô tentando entender e não entendi. Entendi. Tá certo. Antes de falar essa pergunta, vou voltar um pouquinho naquela questão da medicação. Eu acho que é importante frisar uma coisa, ó. Além de a gente ter o cuidado de ter a prescrição adequada do fitoterápico, é importante saber a procedência desse fitoterápico, né? Hoje, há o cuidado excessivo e necessário com essa qualidade. É preciso ter qualidade em termos de, será que essa planta que foi trazida da fazenda, do produtor, é realmente a planta que está sendo dita? Então, existe um controle de DNA para saber se essa planta é que chegou na fábrica. 2, será que o produtor usou agrotóxico? Então, existe um tratamento e uma detecção de agrotóxico, porque essa planta ela vai ser tratada e ela vai ser seca e vai ser cozida e vai transformar-se em pó extremamente concentrado. Então, se tiver qualquer sinal de agrotóxico, esse agrotóxico também vai ser concentrado, isso vai ser entregue para o paciente. Então, controle de essa planta tem agrotóxico, será que tem metal pesado? Será que tem alguma toxina como a aflatoxina que pode fazer mal para o indivíduo? Então, além de não comprar sem prescrição, não pode comprar qualquer marca de qualquer procedência. É preciso saber se essa produção, esse fornecedor que você tem procedência da indústria, né? Bom, e aí agora falando da sua pergunta, né? Mas antes, agora só para colocar uma dentro. E essa fiscalização é a Anvisa que... A Anvisa faz essa fiscalização, só que nós, assim, nos deparamos com a Anvisa muito sobrecarregada, né? Então, por conta disso, hoje em dia, nós nos valemos de mecanismos e controles internacionais para dar um pouco mais de segurança às nossas medicações. Então, quando eu indico um fitoterápico, eu procuro indicar um fitoterápico de uma procedência de um produtor internacional, quer seja taiwanês, japonês ou americano,
que para o nosso mercado nacional tem as melhores substâncias com qualidade comprovada. Nós falamos que tem que ter o selo de GMP, né? Tendo esse selo de manufatura de qualidade. Né? Legal, só para esclarecer então essa dúvida. Então, voltando... O que eu tinha perguntado? Isso! Tá. Porque o que acontece, né? Quando nós estamos diante de um paciente, a fisiologia chinesa, né, ela olha o paciente através dos seus órgãos e vísceras, né, do funcionamento desses órgãos e vísceras e da presença do equilíbrio entre o yin, que é estar descansado, que é o dormir, que é o alimentar-se, e do yang, que é o dia, ação, movimento. Então, do ponto fisiológico, nós estamos guardando energia yin, nós estamos gastando energia yang. O nosso corpo, ele é naturalmente quente. Então, é preciso ter o quente é o yang. Então, é preciso ter uma quantidade de yin para equilibrar o yang. Se o yang não estiver sendo contrabalançado pelo yin, ele vai sobrepujar o yin e vai aquecer o corpo além do normal. Ao aquecer o corpo, nós vamos ter o consumo de líquidos e a pessoa vai sentir secura. Então, um dos sintomas é secura, calor, né? Outra coisa, nós temos que ter Qi. Qi é energia. Tudo que funciona no corpo é Qi. Tudo é Qi. Então, o Qi de cada órgão, por exemplo, o Qi do coração, o Qi dos pulmões, o Qi dos rins, o Qi do sistema basto-pâncreas, que é o Qi do sistema digestivo. Então, o que acontece? O corpo tem que produzir o Qi. Se o Qi não tiver com a quantidade adequada, nós vamos ter um quadro de deficiência de Qi. Então, é preciso tonificar esse Qi, fazer esse Qi funcionar. Agora, por que esse Qi está ruim? Bom, esse Qi está ruim por falta de alimento? Ok, então vamos ajustar a alimentação. Esse Qi está ruim por falta de descanso, então vamos ajustar o descanso. Ou esse Qi está ruim porque o organismo está impregnado de alguma substância que não permite essa produção adequada de Qi. Por exemplo, o que nós chamamos na medicina tradicional chinesa de umidade. Ou, traduzindo para a medicina ocidental, acúmulo de líquido com inflamação. Então, muitas vezes, para trazer o corpo para um equilíbrio, nós precisamos tirar essa umidade, né? E muitas vezes isso demora um certo tempo, muitas vezes isso requer o entendimento da pessoa, né? De que para tirar a inflamação do corpo, para tirar essa umidade com esse líquido, é preciso mudar alguns hábitos, principalmente hábitos alimentares. Meu yang, meu yu, meu Qi, tá tudo desequilibrado. O meu não, né? Eu acho que todo profissional da saúde deve estar precisando de uma consulta. É verdade. Então, acho que vamos fazer uma consulta com o Dr. Pedro, gente. Dr. Pedro, a fitoterapia, ela pode substituir ou ela vai agir como uma terapia complementar à terapia medicamentosa, né? Porque você falou uma coisa muito importante, quando você citou a questão da fitoterapia na oncologia, né? Porque tem relatos, né, que a gente pode ver na internet de pessoas que deixam de fazer o tratamento, a partir do momento que ela tem um diagnóstico ali de câncer, deixam de fazer o tratamento, vamos supor, estabelecido pela medicina ocidental, certo, né, para focar na fitoterapia. Aí você disse agora que tecnicamente a fitoterapia ela vai agir como uma terapia complementar, né? Então, correto. Como que proceder? Bom, vai depender de que profissional você vai procurar, né? Se você vai procurar um médico que tem formação em fitoterapia chinesa, eu tenho certeza que esse profissional vai associar as duas medicinas. Então, posso falar por mim, eu como fisiatra, neurologista, um paciente que me procura com enxaqueca, com dor nas costas, com ansiedade, insônia, por exemplo, eu vou associar. Agora, é claro, né, há profissionais muito bons que não têm a formação médica. Então, é um pouco mais difícil, né, que esse profissional consiga associar as duas medicinas. Mas, assim, o que a gente tem que entender? Principalmente que nós nunca devemos deixar de tratar com a medicina ocidental. É uma medicina moderna, comprovada cientificamente. Nós temos embasamento da prática, os pacientes melhoram, nós temos, assim, tudo, nós não podemos jogar fora, eu quero dizer, tudo que nós construímos na medicina ocidental por conta de uma medicina oriental, mas não é para jogar fora, é para complementar, né? E assim, e a prática é bem isso mesmo, né? No dia a dia, eu entendo que muitas vezes eu tenho um fitoterápico que vai ajudar o paciente,
Mas naquele momento eu sei que o fitoterápico ou vai demorar um pouco mais para agir, o paciente está um pouco mais ansioso, ele quer uma resposta um pouco mais rápida. Então eu entro com a medicina ocidental, associo um fitoterápico que vai ter um efeito mais prolongado e num segundo momento eu tiro o medicamento ocidental e deixo só o fitoterápico. Seria um exemplo de associar as duas medicinas, né? Porque a gente não trata a doença, né, gente? A gente trata o doente, tem que ver o que ele precisa. Então, e aí o dia a dia é muito dinâmico. Cada consulta é uma consulta e é adaptado para a necessidade de cada um. Ou seja, olhar o paciente como um todo. Então, entra como uma questão multidisciplinar e multiprofissional, envolve vários profissionais, então a gente pode relatar, então, que o profissional especialista em fitoterapia, em medicina tradicional chinesa, ele vai fazer parte da equipe multiprofissional. Verdade. E falando sobre saúde, olhar, então, este paciente, a pessoa, né, não só como sintoma, mas em si, em geral, a fitoterapia, ela vai trabalhar na promoção ou ela vai atuar quando a pessoa já tem um diagnóstico? Nossa, que pergunta fantástica, hein? Oh, Eu fiz o dever de casa. Hoje em dia, a maioria das pessoas busca quando a doença já está instalada, né? É dever do fitoterapeuta, do médico da medicina tradicional chinesa, identificar alguma desarmonia presente antes dela estar instalada e tratar. Por exemplo, eu tenho pacientes então, que chegam no consultório, normalmente pacientes um pouco mais idosos, com deficiência de Yin, e aí eu percebo a presença de um calor deficiente. Pacientes muitas vezes chegam por uma queixa de memória, né? Daí dentro da medicina ocidental eu percebo um transtorno cognitivo, dentro da medicina chinesa eu faço um diagnóstico de deficiência de sangue. Então, preste atenção, dentro da medicina ocidental, um transtorno cognitivo, na medicina oriental, uma deficiência de sangue, eu vou tratar. Eu faço um diagnóstico de calor deficiente, ao examinar o paciente, pulso, língua e outras queixas, olho a palma das mãos, bom, o paciente não tem queixa desse calor deficiente. Eu tenho obrigação de tratar esse calor deficiente antes que ele gere sintomas no doente. Por quê? O calor deficiente, muitas vezes, se não tratado, pode levar a hipertensão, sintomas como constipação, boca seca, dor de cabeça, tontura e pode gerar até AVC. O que eu quero dizer com isso? Realmente o que você falou é verdade. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer um tratamento antes do paciente sentir alguma queixa? É durante o exame físico. Nós olhamos o paciente como um todo, palpamos calor e frio nos meridianos, né, nos braços, nas pernas do paciente, verificamos o pulso dos dois lados, exame da língua, exame do rosto, do Shen do paciente, e nós vamos fazer esse diagnóstico de acordo com a história do paciente. Então, detectamos uma desarmonia, nós temos que tratar. E aí, de repente, o que acontece com bastante frequência é: nossa, doutor, tem uma coisa que eu nem falei para o senhor que eu sentia, e aí não sinto mais. Acaba que o paciente passa a perceber que ele sente uma melhora de um sintoma que ele nem dava importância. Ah, entendi. Então, é importante a gente destacar bastante que não é uma terapia, né, de efeito manada, ou seja, não é porque uma pessoa postou na internet que está fazendo esse tratamento que vai ser indicativo. Então, é recomendado que sempre a primeira consulta com o profissional seja de forma presencial, porque tem todo um contexto nessa entrevista. Isso, muito bem colocado. Algum retorno, alguma outra consulta, pode ser feita à distância. Agora, a primeira consulta é muito importante que seja presencial. Por quê? Muita coisa, muita informação a gente consegue com a história, o jeito que o paciente fala. Agora, você olha a língua, né? A língua, do ponto de vista de medicina tradicional chinesa, traz muita informação. Sente o pulso, e o pulso traz muito do que o paciente está naquele dia, naquele momento, né? Então, ao bater e comparar a história do doente, os sintomas dele, a história de vida, os sintomas e o exame físico, nós temos mais certeza do diagnóstico do que o paciente tem naquele momento. E como é que é essa história do diagnóstico? Às vezes fica bem solto. Então, a gente pega assim, ó, o paciente vem com um sintoma, nós definimos um diagnóstico, a gente chama de 8 princípios, que é aquilo lá que você falou: frio, calor, yin, yang, secura, umidade, exterior, interior. A partir desses 8 princípios, nós partimos para um subdiagnóstico do Zhang Fu, quer dizer, quais órgãos e vísceras estão com problema. Nós vamos tratar esses órgãos e vísceras. Dentre esses órgãos e vísceras, que sistemas estão comprometidos? É o Qi,
é o yin, é o yang, é o xie, que é o sangue, é o jin-ye, que são os líquidos corporais. E aí nós vamos entender, diante desses 3 sintomas, desses 3 sistemas, né, de diagnóstico, como nós vamos tratar, que estratégias de tratamento nós vamos utilizar para aquele paciente específico. E aí, a partir da estratégia de tratamento, entender qual fórmula se encaixa para aquele doente, ou se eu tenho que montar especificamente uma fórmula com ervas isoladas para tratar aquele doente. Ah, entendi. A gente tá falando, então, da fitoterapia, mas para quem que ela é indicada? Para qualquer pessoa, gestante, idoso, criança, ou é contraindicado para criança? Porque você falou também que agora é utilizada até para animal, né? Sim, sim. Mas ela tem um público-alvo ou qualquer pessoa, a partir do momento que passou por uma consulta, o profissional estabelece uma linha de tratamento, é indicado? É indicado para qualquer pessoa, porém, não é qualquer remédio que serve para qualquer pessoa, né? Então, nós temos a interação entre fitoterapia chinesa e medicina ocidental. Quer dizer, os remédios da medicina ocidental e os remédios da medicina tradicional chinesa podem interagir de forma negativa. Então, é preciso conhecer os medicamentos que o paciente usa e conhecer a fitoterapia, a farmacodinâmica, a farmacologia e evitar conflito. Ou seja, tem efeito colateral, então? Tem efeito colateral. Como eu falei previamente, né, você não pode dar um remédio de calor para quem está com calor, isso é básico, mas também há contraindicações específicas para algumas medicações e, como eu falei, tem que ser um profissional habilitado para saber diferenciar e saber a quem prescrever. Então, vamos lá. Gestante pode usar fitoterápico, não são todos que a gestante pode utilizar, mas a grande maioria deles a gestante pode utilizar. Eu trato crianças a partir de 6 meses com fitoterapia e muitas vezes nós utilizamos a mãe, olha que engraçado, para tratar a criança. Então, nós vamos dar fitoterápico para a mãe em alta quantidade, a mãe vai consumir esse fitoterápico, ele vai sair no leite e esse fitoterápico vai chegar à criança através do leite da mãe. Isso também é possível de fazer. Idoso, com certeza, utilizo demais. Fitoterapia para o idoso. Uma pergunta extra aqui, antes da gente ir para o final. Fitoterapia não é a mesma coisa que aromaterapia, né? Porque a aromaterapia, geralmente, também você tem sua essência extraída de algumas plantas, mas são coisas totalmente diferentes. A aromaterapia, ou a gente pode falar um pouquinho diferente, terapia por óleos essenciais, é diferente da fitoterapia chinesa, só que existe o tratamento com base em óleos essenciais que utiliza dos mesmos princípios da fitoterapia chinesa, esses princípios milenares. Isso é um conceito mais moderno aí que está se desenvolvendo há mais ou menos 20 anos. Mas voltando a falar, então a terapia de óleos essenciais, ele utiliza 3 ou 4 tipos basicamente de meios onde o indivíduo é atingido, né? Ele é beneficiado com a terapia por óleos essenciais. A primeira é a sensação, o olfato. Então, através de 3 inalações, você vai estimular o seu sistema límbico com aquele aroma, com aquele cheiro, que vai ter, então, um sintoma, uma função, ou vai atingir o seu sistema neurológico. Quando você respira aquele cheiro do óleo essencial por mais de 3 vezes, você vai ter um efeito fisiológico por absorção da membrana pleural pulmonar, dos alvéolos pulmonares. Então, você vai ter um efeito daquela substância nos seus alvéolos, como se você estivesse inalando um gás, realmente. Aí você tem o terceiro efeito, que é através da absorção da pele. Então, você tem uma absorção desses óleos essenciais pela pele e, em alguns e poucos casos, você vai ter absorção via oral desses óleos essenciais. Então, para você utilizar óleos essenciais, você tem que ter que meio esse óleo essencial vai atingir o seu corpo e que princípio. Princípio utilizado na medicina como você falou, aromaterapia, você vai usar óleos essenciais como uma terapêutica, tendo a medicina tradicional chinesa como base, né? Entendi. E quando a gente fala de terapia medicamentosa, por exemplo, vamos supor um paciente com diagnóstico de hipertensão arterial. Certo. Pela medicina ocidental, ele vai tomar essa medicação constantemente, certo, né? Porque a gente sabe que a pressão arterial, tecnicamente, não tem a sua cura, a gente vai tratar na agravação dela, enfim. Certo. A fitoterapia
eu vou fazer o uso constantemente igual eu faço o uso da terapia medicamentosa? Bom, boa pergunta. Então, o indivíduo está com hipertensão como consequência de uma desarmonia do seu corpo. Essa desarmonia, vamos ter que ter um diagnóstico dessa desarmonia. Vamos supor que seja por calor. Vamos supor que seja por calor deficiente. Nós temos uma deficiência de Yin e o Yang se exacerba, gera calor, eleva o calor no corpo do indivíduo. A partir do momento que eu equilibro o Yin e o Yang, primeiro tirando o calor e segundo tonificando o Yin, eu trago esse corpo em equilíbrio e é possível sim que não precise mais de usar terapia antihipertensiva. Certo, entendi. Agora, vale a pena ressaltar uma coisa, ó. Agora a gente vai buscar, por que esse Yin e Yang estão desequilibrados? Então, será que o indivíduo tem um humor raivoso, tem um problema de relacionamento e que está sempre gerando esse calor por problemas emocionais ou por problemas alimentares, alimentos quentes, álcool, tabaco? Então, também nós temos que entender que a medicina tradicional chinesa vai buscar a causa desse desequilíbrio Yang. Então, se eu dou a fitoterapia, mas o indivíduo não muda o que causou esse desequilíbrio, também a doença vai persistir. E o que a gente encontra muitas vezes hoje na nossa cidade é que as pessoas não querem se curar. Muitas vezes elas querem uma pílula mágica, que elas vão ficar bem e que a culpa e o tratamento é do médico, é dos outros, ela não assume a responsabilidade do tratamento para si. Ah, importante isso daí. É. Então, sempre ressaltar que é uma terapia complementar. Não Sim. adianta só apenas tomar medicação, tem toda uma questão envolvida. Sim. Sensacional. É isso aí. Ô, Dr. Pedro, para finalizar, então, você falou, né, da importância de ter essa primeira consulta. Então, pelo que eu estou entendendo, a medicina tradicional chinesa, ela tem um contato maior com o paciente, né? Então, você tem essa aproximação maior, né? Qual que é a diferença da sua consulta, né? Você já falou a importância que você precisa conversar, que você vai avaliar esse paciente, mas tem algum diferencial que você se destaca nessa consulta, nessa avaliação? Bom, até uma coisa difícil de responder, né? Eu acho que a gente pode perguntar para os pacientes aí. Posso falar o que eu procuro fazer, né? Eu acho que esse como é que eu sigo o meu tratamento. O principal é entender o que o paciente precisa, né? Escutar, primeiro, né? Principal, escutar. E ao escutar, e muitas vezes eu preciso direcionar algumas perguntas para ter respostas chaves que vão me direcionar no caminho do diagnóstico. Isso, o tempo de cada consulta é muito variável, dependendo da história e da necessidade. Depois de entender aquilo que está acontecendo e ter uma ideia do que causou. Bom, então eu tenho que ter duas coisas. O que está acontecendo, que é a manifestação, e entender a etiologia disso aí. Eu vou confirmar no exame físico isso que eu estou pensando. E ao entender isso, eu vou propor um tratamento para a manifestação e para a causa. Então, assim, vamos lá, um paciente que tem uma dor lombar, por exemplo, uma doença muito comum. Então, eu vou entender a história, vou entender o que está acontecendo, o que está por trás, né? Dor lombar pode ter muita, que nós chamamos de deficiência do yin, do rim, por exemplo. Será que é isso mesmo? Eu vou examinar o paciente, olhar a história. Daí eu vou propor um tratamento fitoterápico, vou propor fazer acupuntura ou acupuntura associada à neuromodulação, ou que nós chamamos então de acupuntura neurofuncional, para ajudar na dor, vou dar fitoterapia e se o paciente precisar, vou dar medicina ocidental, vou dar remédio para tirar a dor agudamente, se for o caso. Então eu acho que eu posso dizer que o diferencial é essa associação, essa multiplicidade de ferramentas que eu consigo utilizar para tratar o paciente, né? Entendi. Então agora, para finalizar, resumindo tudo que a gente falou nesse tempo, né, porque foi muita informação. Gente, se ficou dúvidas, entre em contato, deixa aí nos comentários aí, conforme eu falei, tá? Dr. Pedro, então, quando procurar, né, que conselho você deixaria, em que momento a pessoa deve procurar, né? Então a gente deve realmente buscar a prevenção, não só quando tem o desenvolvimento da doença, né? Mas tem algum momento em especial, quando eu sei que eu preciso de uma terapia fitoterápica? Bom, qualquer pessoa, a qualquer momento, né, pode e deve estar disponível
Só que eu não aconselho todo mundo procurar fitoterapia chinesa, porque nem todo mundo está disposto a mudar seu jeito de viver. Então você precisa estar disposto a mudar seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, para usufruir dos benefícios da medicina tradicional chinesa. Não é que a pessoa que persiste com aqueles hábitos não vai se beneficiar, não vai se beneficiar, né? Só que é um tratamento que fica incompleto, ou que fica mais demorado muitas vezes. Então, eu deixo assim uma sugestão, uma dica. Se você quer melhorar, se você quer mudar, se você quer procurar um tratamento, assim, em definitivo, e você tem disponibilidade de mudar algumas coisas na sua vida, procure um profissional que trabalha com fitoterapia chinesa. Agora, o que acontece muito, a pessoa chega no consultório, não quer mudar, quer uma resposta rápida, uma doença que evoluiu durante 20, 30 anos e quer melhorar do dia para a noite. Então, nós temos muitos pacientes que nos procuram e acabam desistindo do tratamento, né? Isso é normal na medicina ocidental, isso também é comum na fitoterapia chinesa. Então, é importante não iludir a pessoa, né? Achando que é uma maravilha, que vai resolver tudo, que é ótimo, que é natural e que está tudo bem. Não, não é bem assim. Entendi. Você falou dessa questão, vou colocar mais uma pergunta. Tem algum problema desistir, interromper o tratamento no meio? Tá, boa pergunta. Você parar o tratamento, você não tem problema. Você pode parar a qualquer momento. O problema é você continuar com o mesmo medicamento por semanas ou meses sem orientação médica. Por quê? Se você continua com um medicamento que tira calor, por exemplo, e você já tirou calor suficiente, você vai estar já com frio, tomando um remédio que tira calor, quer dizer, você vai piorar, você vai para o outro lado. Em vez de estar no yang, você vai para o yin e vai piorando cada vez mais. Então, você está tomando um fitoterápico chinês, deu o tempo que seu médico passou para você tomar, não continue tomando. Pare até a próxima consulta. Não pode tomar, esse remédio foi bom para mim, nossa, legal, estou sentindo muito bem. Por exemplo, Radix Ginseng, que é o Renshen. Radix Ginseng é um excelente tônico, o ginseng, só que ele aquece, e ao aquecer ele pode gerar problemas sérios. Então, se no momento você está com deficiência de Qi, você precisa do ginseng, se você continuar tomando de forma indefinida, pode gerar sérios problemas. Entendi. A última pergunta, prometo. Quando a gente faz terapia medicamentosa, Certo. vamos supor o antibiótico, né? Aquela pessoa que não busca um profissional da saúde para poder ter a prescrição do antibiótico adequado para o tipo de bactéria que ela está sofrendo ali a Certo. infecção, você acaba tendo uma resistência àquele antibiótico, Certo. né? Se eu faço uso de uma fitoterapia incorretamente, o meu organismo ele cria também uma resistência? Nesse sentido de resistência, antibiótico não cria resistência. O que acontece é que não vai ter efeito nenhum, você vai muitas vezes perder seu tratamento, seu dinheiro, ou às vezes, como eu falei, até agravar os sintomas, né? Se você não usa de forma adequada. Ah, perfeito então. É isso aí. Ô, produção, tem alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Tudo certo. Assessoria, dúvidas? Convidado? Não, tudo certo. É isso aí, doutor Pedro. Muito obrigado pela participação. Eu que acho agradeço. que é um tema, eu acho que não dá para realmente tirar todas as dúvidas em menos de 1 hora praticamente, Verdade. né? Mas, pessoal, é o seguinte, ó. Se você gosta do assunto, se você tem um interesse nesses tipos de terapia, né, em ser exposto à medicina tradicional chinesa, entre em contato, entre lá no perfil do Dr. Pedro, eu vou deixar o @ dele aqui embaixo para vocês, tá? Lá no perfil dele ele vai começar a falar um pouco mais, aprofundar, vai falar um pouco quais são os efeitos na ansiedade, na parte de estética, emagrecimento, algumas patologias chaves aí. Então essa é a oportunidade de ter um profissional, tá, capacitado, né, e para sua segurança também. Então, acompanhe, porque como a gente falou, né, a fitoterapia não é uma terapia indicada por blogueiros, tá? É um profissional da saúde capacitado para isso. Então, entre em contato nas redes sociais e vai conversando e marque também a sua consulta. Dr. Pedro, para finalizar, algum recado? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado. Como o Giovanni falou, eu vou procurar daqui para frente trazer informações, né? E é muito importante que você procure um profissional capacitado. É isso aí. É isso aí. Agora pode beber água, tá? Pode dar. Não, tranquilo. 1 hora aí não bebeu. Enfers, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais um episódio incrível. Se você chegou até aqui, então,
curte, compartilha, tá? E não esquece de se inscrever em nosso canal, tá bom? Então, toda quarta-feira, às 9 horas, eu e você temos um encontro marcado aqui no nosso podcast Fala Enfers. Acompanhe também a nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente tem vários grupos, tem o Fala Enfers pelo Brasil, tem os cursos. Então, Enfers, é o seguinte, eu e você, a gente tá conectados, tá? Então, é isso aí, Enfers, muito obrigado. Acompanhe também nossos patrocinadores. Lembrando que o GAT, né, tá com um curso de formação de socorrista para dezembro, então use o cupom do Fala Enfers que você vai ter desconto, tá? E aproveite também o nosso cupom de desconto na Cook Deliver. É isso aí, Enfers. Tchau, tchau. Até quarta-feira.